E aí, meus amiguinhos do nono ano, vamos lá para mais uma aula, quer dizer, uma nova aula agora. Pessoal, olha, só a título de informação, nós ainda vamos continuar com o nosso livro 1 do livro de matemática, certo, pessoal? Esse livro aqui, ó, livro de matemática 1, nós ainda vamos continuar com esse livro. Nós vamos finalizar, pessoal, o capítulo 5, que é essa parte aqui que fala sobre, deixa eu dar uma olhada aqui, sobre triângulos semelhantes. Se vocês observarem aí, capítulo 5, ele trata aí da semelhança de triângulos. Olha aqui, ó. Capítulo 5, aqui, fala sobre a semelhança de triângulos. Essa parte de semelhança de triângulos é minha, certo? A parte de geometria. Toda a parte de geometria que tiver do nosso conteúdo, do nosso livro, vai ser comigo que eu vou trabalhar, a parte de matemática 2. Então, para nós ainda não acabou, porque ainda falta o capítulo 5. Então, nós vamos finalizar esse capítulo 5 aqui, que é a parte de geometria. Certo, pessoal? Então, vamos lá pegando o nosso livrinho aí. Se vocês estiverem com o livrinho ao alcance de vocês, pega esse material aí na página 96, certo? Nós vamos fazer aqui essa questão primeira para a gente poder entender essa ideia de razão, quer dizer, semelhança de triângulo, certo, pessoal? A ideia é muito fácil, esse assunto é bem tranquilo. Não tem nenhum bicho de 7 cabeças não, é um assunto bem fácil. E aí o que eu quero que vocês façam? Olha, espera aí, só um instantinho. Essa questão que eu desenhei no caderno aí, que está aparecendo aqui para vocês no livro, que é na página 96, está aparecendo um pouquinho desfocado aí, mas é por causa da distância da câmera, certo? Que eu estou com a basezinha aqui que está segurando o celular para poder gravar. Mas vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Pessoal, esse desenho que eu fiz no caderno, esse desenho aqui, ó, presta atenção. Esse desenho aqui que eu fiz no caderno é o desenho da questão, certo? Dessa questão aqui, tudo bem? Presta atenção, ó. Esse desenho que eu fiz no caderno aqui, que nós vamos responder no caderno para poder entender, é o desenho dessa questão primeira aqui na página 96. Então presta atenção para a gente poder entender, ó. Gente, olha, cada medida dessa, ó, cada ladozinho de um quadradinho desse aqui mede unidades. Presta atenção, ó. Ele diz, ó, observe os pares de polígono desenhado na malha quadriculada. Para responder aos itens acima, como unidade de comprimento, utilize os segmentos unitário U e V representados na malha abaixo, né, nessa malha aqui. Certo, pessoal? Ó, aí ele diz o seguinte, ó, presta atenção. Aí o que vem a ser esse U e esse V, né, pessoal? Olha, esse U aqui, ó, esse U é essa distânciazinha aqui que o livro está dando, ó, essa distância, essa medida daqui para cá. Isso aqui mede U e a diagonal dele, ó, vai medir V. Observa que nesse retângulo e nesse você vai somente utilizar a unidade de medida U menor, porque ele não está usando diagonal não, ele vai usar o diagonal aqui, ó, nessa outra figura aqui, ó, que ele vai usar diagonal. Então preste atenção, ó, como é que eu faço para saber quanto é que mede esse lado do retângulo? Esse retângulo aqui, esse lado dele, tem quantas unidades de medida? Você vai, quer dizer, no caso aqui ele tem duas unidades de medida, ele foi dividido em duas partes, mas vai ser o U, vai ser o V. Observa que o V é diagonal, isso aqui não é diagonal, isso aqui é lado, não é? Então, ó, aqui é uma unidade de medida, U, e aqui vai ser outro U, não é? Então, esse lado aqui vai medir 2U. Esse aqui vai medir, ó, 1, 2, 3, 3U. Tudo bem? Esse lado aqui, ó, ele vai medir, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6U. Esse aqui vai medir quanto? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9U. 9U, certo? Esse lado aqui, pessoal, agora é diagonal. Ó, é diagonal. Cada diagonalzinha mede V, certo? Então vai ser, ó, uma diagonal. Então, 1, 2, 3, 4. 4V. Essa aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, 4V. Aqui é outra diagonal, ó. 1, 2, 2V. Aqui é diagonal também, ó. 1, 2, 2V. Isso aqui não é diagonal, ó. Isso aqui é o lado U. Então vai ser 1, 2, 3, 4. 4U. Certo? Aqui, pessoal, ó. Diagonal é V. Então, 1, 2. 2V. Diagonal aqui, 2V. Aqui também diagonal, só 1V. Certo? Aqui também diagonal, ó. 1V.
E aqui é lado, então vai ser 2U, certo? Nós vamos trabalhar na questão lá com esses dois retângulos aqui, tá bom? Eu botei essas medidas aqui, mostrei a questão para vocês no livro, para vocês poderem entender o que nós vamos fazer no caderno. Então, ó, esse desenho aqui, ó, esse desenho são os desenhos que tem lá um desenho que tem lá no caderno, no livro que eu acabei de mostrar para vocês. Então, ó, recapitulando, esse lado aqui, ó, mede 2U, certo? E esse lado aqui mede 3U, certo? Nesse retângulo maior aqui, ó, esse lado aqui mede 9U, e esse lado aqui, ó, pessoal, a gente acabou de fazer isso aqui, 6U. Só para a gente poder entender o que a questão vai pedir aqui para nós. Deixa eu só distanciar um pouquinho aqui o foco, para poder entender. Gente, ó, então de acordo com essas medidas, nós vamos agora responder a letra A. Ele diz, ó, determine na forma simplificada a razão entre as medidas dos lados indicados a seguir, pessoal. A razão. A questão está dando AB e EF. Eu já botei logo na forma de fração, que a razão é a forma de fração. Então, pessoal, quanto é que vai ser a razão entre AB e EF? AB. AB mede quanto? AB mede quanto? AB dividido por EF. AB mede 3U. Então, ó, o AB, 3U. Ei, meu amigo. O pessoal ali tá animado ali fora, né? Tomara que não esteja atrapalhando aqui. Que eu tô no quarto aqui, fechado, com o ar-condicionado ligado, e o cabo tá escutando Bartô Galena ali fora. Aí, meu amigo, não dá. Mas vamos lá. Gente, bora lá. O AB mede U. E o EF, essa medida aqui, ó. O EF, essa medida aqui, mede 9U. A questão pede para a gente simplificar. Eu posso pegar, ó, esse U, mandar embora com esse, e vou dividir em cima e baixo por 3, ó, por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 9 dividido por 3 dá 3. Então a razão, pessoal, AB sobre EF é 9 sobre 3. Pessoal, eu fiz isso pegando a medida do segmento AB, que é 3U, e o EF, que é 9U. Gente, a questão quer saber quanto é que mede BC sobre FG, ó, BC sobre FG. Pessoal, se você observar, se você se lembrar, em qualquer retângulo, os lados opostos são paralelos e são congruentes, tem a mesma medida. Então, ó, esse lado BC, que é paralelo a esse lado AD, tem a mesma medida dele. Então, aqui vai ser 2U. E esse aqui, ó, o AB é paralelo a CD e tem a mesma medida, que é 3U. Aqui, ó, vai medir 6U e aqui vai medir 9U. Pronto, então vamos lá responder a questão. Ele quer saber quanto é que é o BC dividido pelo FG. BC é quanto, pessoal? BC é 2U dividido pelo FG, que é 6U. Eu posso mandar esse Uzinho embora com esse e dividir em cima e baixo por 2. Vai ficar 1 dividido por 3. Certo, pessoal? Posso também pegar aqui, ó, se você observar, CD, ó, CD, essa medida aqui de baixo, que mede 3U, dividido, pessoal, pelo HG, o GH, né? Essa medida aqui que é 9U. Posso mandar esse U embora com esse, vai ficar dividindo em cima e baixo por 3, porque a questão pede para simplificar, então dividir em cima e baixo por 3, vai ficar assim, ó, que é um 3. 3, dividindo em cima e baixo por 3. Vai ficar 1 sobre 3. E o AD, ó, pessoal, o AD mede 2U, dividido pelo EH, ó, essa medida aqui que é 6U. A questão pediu para a gente fazer cada uma dessas divisões, pessoal, observando as medidas de cada um dos lados, tanto desse retângulo quanto desse. Então vamos lá, ó. Eu posso mandar esse U embora com esse, que são iguais, e dividir em cima e baixo por 2 agora, ó, por 2. 2 dividido por 2 dá 1, e 6 dividido por 2 dá 3. Tudo bem aí? Isso aqui foi o que a questão pediu para a gente fazer na letra A. Tudo bem? Vamos ver o que ele quer agora aqui na letra B, ó. Na letra B ele diz o seguinte, eu vou fazer bem aqui do lado. Na letra B ele está perguntando o seguinte, pessoal. É correto afirmar que o AB sobre EF
é igual a BC sobre FG, que é igual a CD sobre GH, que é igual a AD sobre EH. A questão está perguntando se eu posso dizer, se eu posso afirmar que essa razão é igual a essa, é igual a essa, é igual a essa. Se tu observar, pessoal, quanto é que deu o AB sobre o EF? AB sobre EF, 1/3. BC sobre FG, 1/3. CD sobre GH, 1/3. AD sobre EF, 1/3. Então eu posso dizer que tudo isso aqui é igual a quanto? É igual a 1/3. Eu posso dizer que eles são iguais? São, porque eles têm o mesmo valor, o mesmo resultado da divisão, certo, pessoal? Ele diz o seguinte, olha, os ângulos AE, ó, presta atenção, ó, uma coisa que a gente tem que observar. Tanto no retângulo quanto no quadrado, os ângulos internos são congruentes. Cada um deles mede 90 graus, pessoal, ó. Tanto no retângulo quanto no quadrado, eles vão possuir 4 ângulos retos. Aí a questão na letra C, ele está dizendo, ó, eu posso dizer, é correto afirmar, certo? Quer dizer, os pares de ângulos, ó, o AE e o A e o E, né? O A e o E, o B e o F, certo, pessoal? Continuando aqui, o C e o G e o D e o H, esses ângulos aqui são iguais. Ele diz o seguinte, os pares de ângulos, ó, o AE, o A e o E, o B e o F, o C e o G, o D e o H, ele diz, eles são congruentes. Congruente significa dizer o quê? Tem a mesma medida. Esses 4 ângulos, os ângulos, esse ângulo aqui, ó, os ângulos desse retângulo e os correspondentes dele lá no outro são iguais? São, pessoal, porque cada um mede 90 graus. Ó. O A é 90 graus, o E também, o correspondente dele. O B é 90 graus, quem é o correspondente do B? É o F, que está na mesma posição que ele, só que nesse retângulo também é 90 graus. O C é 90 graus e o G também. O D é 90 graus e o H também 90 graus, pessoal. São congruentes? Sim, porque cada um mede 90 graus. Aí ele diz o seguinte, pessoal, olha, por causa disso, eu posso dizer que esse retângulo e esse são congruentes, pessoal, eles são quadriláteros congruentes. Aí ele pede para justificar a resposta, olha, o que vai caracterizar polígonos congruentes? Ó, quando é que eu posso dizer que 2 polígonos são congruentes? 2 polígonos vão ser congruentes quando os ângulos correspondentes forem iguais, certo? Forem congruentes, certo? Quer dizer, 2 polígonos forem semelhantes. Desculpa, eu falei congruentes, mas não é a palavra certa, não é congruente, é semelhantes. Então, quando é que 2 polígonos vão ser semelhantes? Esse polígono é semelhante a esse? É. Sabe por quê? Porque os ângulos correspondentes são congruentes. Ó. Esse ângulo tem a mesma medida que esse aqui tem a mesma medida que esse aqui ó, tem a mesma medida que esse, e esse aqui tem a mesma medida que esse, certo? Então, os ângulos correspondentes são congruentes e os lados correspondentes são proporcionais. Ó. Se tu pegar como a gente fez aqui, ó, o AB sobre o EF, o BC sobre o FG, o CD sobre o GH e o AD sobre o HE, observa que essa divisão aqui, pessoal, vai dar sempre 1/3. Então, por isso é que a gente pode dizer que eles são proporcionais. Eu vou copiar aqui a definição para a gente poder entender. Só um instantinho aí. Gente, vamos entender aqui, ó. Pegue um livro aí na página 97. Ele fala da definição de polígonos semelhantes. Olha, o que é que ele diz aí? É bem simples. Ó. Quando é que 2 polígonos vão ser semelhantes? 2 ou mais polígonos, né, vão ser semelhantes. Eles vão ser semelhantes, pessoal, quando os ângulos correspondentes forem congruentes e os lados correspondentes forem proporcionais, certo? Vamos entender essa ideia aqui nessa questão 1. Questão 1 na página 98. Então presta atenção. Para esses 2 polígonos aqui serem semelhantes, os ângulos correspondentes têm que ter a mesma medida. Então vamos lá. Ó. Quem são os ângulos que você observa nesse primeiro retângulo? Ó. Esse ângulo A mede 90 graus. Lembrando que cada um dos 4 ângulos mede 90 graus. Ó. Isso aqui é um retângulo e isso aqui é um quadrado. Ó. Observa lá na questão 1 da página 98. Você tem um retângulo e um quadrado. No retângulo, os 4 ângulos são 90 graus e no quadrado também, viu, pessoal? Quadrado, 4 ângulos retos.
Pessoal, o que são ângulos correspondentes? São ângulos que possuem a mesma posição. Então, observa, ó, nesse retângulo, o ângulo A, quem é o correspondente dele aqui no quadrado? O que está na mesma posição que ele. Ó. O A não está aqui nesse lado, então quem é que vai estar no mesmo lado lá no quadrado? É o E. Então, o A e o E, certo? São correspondentes. Quem é o correspondente do B? É o que está na mesma posição que ele, só que na outra figura. É o F, certo? Na mesma posição. Quem é o correspondente do C, pessoal? É o que está na mesma posição que ele, o G, certo? E quem é o correspondente do D? Vai ser D, botar aqui D e H. Pessoal, a primeira condição para que eles sejam semelhantes é que eles têm que ter a mesma medida, tem que ser congruentes. Eu posso dizer que o ângulo A e o E são congruentes? Posso, não posso? O A e o E, respectivamente, medem 90 graus. Então, o A e o E medem 90 graus. Da mesma forma vai acontecer com o B e o F, então são congruentes. O G e H também 90 graus. E o D e o A, quer dizer, o C e o G medem 90 graus. E o D e o H medem 90 graus também. Certo, pessoal? É o que eu estou observando aqui, eu observo aqui no caderno e aqui no celular para ver se está um enquadramentozinho direitinho. Tem horas que eu me confundo, mas vamos lá, a gente se ajeita aqui. Gente, olha, presta atenção, a primeira condição é que os ângulos correspondentes têm que ser congruentes. Então eu posso dizer que esse ângulo, esse quadradinho aqui, esse retângulo e esse quadrado possuem ângulos correspondentes iguais. A segunda condição, pessoal, é que os lados correspondentes têm que ter a mesma medida. Ó, na questão ele diz que esse lado aqui, ó, mede 6 centímetros e esse lado aqui mede 4 centímetros. E o quadrado é um quadrado de lado 4 centímetros, ó, 4 centímetros e aqui 4 centímetros. Certo, pessoal? Ó, lembrando, então se aqui é 6, aqui vai ser 6 centímetros também, e se aqui é 4, aqui também vai ser 4 centímetros aqui. Certo? E aqui vai ser 4, ó. Nesse quadradinho, 4 centímetros dos 4 lados, que é um quadrado. Então vamos lá, vamos montar a razão aqui dos lados correspondentes. Você vai pegar o lado AB dividido pelo correspondente dele, que está na mesma posição que ele, o AB, então vai ser o EF. O AB dividido pelo EF, ou seja, 4 dividido por 4, 4 dividido por 4 é 1. Eu vou montar a razão agora dos lados correspondentes. Para serem semelhantes, tem que ser congruentes. Os ângulos correspondentes são congruentes, todos eles. Então a primeira condição foi satisfeita. A segunda é que os lados correspondentes agora têm que ser congruentes também. Tem que ser proporcionais. Quer dizer, proporcionais. Então vamos lá. O AB dividido pelo EF deu 1. Agora BC dividido pelo FG. BC dividido pelo FG, ó, 6 dividido por 4, divide em cima e embaixo por 3, por 2, ó, simplificando vai ficar 3 sobre 2, ó, já não vai dar certo, ó, porque observa, ó, para que esse retângulo e esse quadrado sejam semelhantes, os lados têm que ser proporcionais, ou seja, a razão entre as medidas, ó, a razão desse lado pelo correspondente dele aqui tem que ser igual a razão desse lado pelo seu correspondente, tem que ser igual a razão desse lado pelo seu correspondente e igual a razão desse lado pelo seu correspondente. Então observa, a primeira razão, ó, o AB dividido pelo correspondente EF deu 1. Quando você for observar o BC dividido pelo seu correspondente, a razão já é 3 sobre 2. Então observa que esses dois quadrados aqui, ó, esses dois quadriláteros aqui não vão ser semelhantes. Certo, pessoal? Só por isso. Então presta atenção. Para um polígono ser semelhante, a primeira condição, ângulos congruentes. Observa que os 4 ângulos aqui, pessoal, eles vão possuir a mesma medida, são 90 graus. E a segunda condição, pessoal, que os lados têm que ser proporcionais. Esses lados são proporcionais? Não são, sabe por quê? Porque quando a gente pegou o AB e dividiu pelo correspondente dele, o EF, deu 1. E quando eu peguei agora o BC e dividi pelo correspondente FG, deu 3 sobre 2. Essa razão aqui, pessoal, para ser proporcional, tinha que dar 1. Só que deu diferente. Então, eles não são semelhantes, só por isso. Tá bom?
Então vamos lá, ó. Baseado no que a gente acabou de ver aqui nessa nossa primeira aula, depois da prova, vocês vão agora fazer essa atividade da página 99, questão 1, 2 e 3. Pessoal, é só o que a gente acabou de falar agora, para vocês entenderem, recapitulando. 2 ou mais polígonos, para serem semelhantes, a primeira condição é que os ângulos correspondentes têm que ser congruentes e a razão, a divisão de cada lado proporcional, quer dizer, de cada lado deles tem que ser proporcional, pessoal, tem que ter a mesma medida, tem que ter o mesmo resultado. Então, os ângulos correspondentes têm que ser congruentes e os lados correspondentes têm que ser proporcionais, tá bom? Vocês vão fazer essa atividade aqui, ó, nessa página, e é o que vai acontecer? Vocês vão fazer, tirar foto e postar lá na plataforma para a gente poder fazer o acompanhamento de quem está fazendo, tá bom? Como vocês estão sabendo, essas atividades aí, a soma dela, todas elas vão valer 3 pontos, então já é uma ajuda boa aí na hora da prova, tá bom, pessoal? Então, boa semana, boa aula, certo? E próxima semana a gente volta aqui para corrigir essa atividade. Se tiver alguma dificuldade, é só pedir lá para a gente, lá no grupo do WhatsApp, manda uma foto, professor, como é que resolve? Que eu tiro a dúvida aí. Todo mundo que está me procurando, eu estou tirando dúvida, tá bom, pessoal? Então, qualquer dúvida aí é só chamar. Um abraço.